Fala, futuro auditor fiscal, e continuamos com os pomodores de nacionalidade na matéria direito constitucional, e hoje vamos a falar sobre apátrida e múltiplas nacionalidades, ok? Sem mais delongas, apátrida é sem pátria e poliapátrida, múltipla nacionalidade, quem tem mais de uma nacionalidade, duas ou mais. Bora pro que importa, que aqui eu não sei nada sobre isso, então eu vou pedir pro Connor me dar duas questões diagnósticas. Connor é minha inteligência artificial ilimitada, eu posso pedir para ela quantas questões eu quiser de concursos anteriores que falam sobre a apátrida ou dupla nacionalidade que caiu em diferentes concursos públicos anteriores, tá? Em um banco de questões ilimitados. Então eu vou pedir a primeira para ele. Aqui ele funciona através do WhatsApp, então a resposta eu copio e dou copiar aqui e colo lá no meu gestor de estudo, que é o Notion. Eu criei um banco de dados onde eu verticalizei todo o meu edital do concurso do Cefaz Goiás, e eu estou estudando aqui organizadamente e colocando todas as informações que eu preciso, geradas pela inteligência artificial, porque ela é específica concurso público, para me ajudar aqui a estudar. Então bora lá, sem mais delongas, eu vou colar a resposta aqui. Mas eu vou criar com melhor aqui. E vou responder. Analista judiciário, pergunta da CESP, analista judiciário, área judiciária do TRT, primeira região, 2010. Acerca da nacionalidade, julgue o seguinte item: a vedação constitucional do que o brasileiro nato seja privado de sua nacionalidade não é absoluta, pois a Constituição da República admite a perda da nacionalidade em caso de brasileiro adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária. Para mim, acho que está certo. Vou responder aqui que está certo, e ao final do Pomodoro eu vou pedir que me gere o gabarito e as explicações com referências bibliográficas. Vamos para outra questão. Eu já peço para o Connor me trazer, na verdade, que ele não vai inventar, me trazer a questão onde ela foi cobrada, esse tema. Então vamos lá, copio aqui e vou para o meu gestor de... Eu copio aqui minha... Ela foi cobrada na FCC, pela FCC, analista judiciário, área judiciária, TRT, segunda região, 2018. Em relação à nacionalidade brasileira, considere aquele que for reconhecido originalmente, outra por exemplo, a naturalização. Aquele que for reconhecido originalmente em relação à nacionalidade brasileira, considera aquele que for reconhecido originariamente outra nacionalidade, imposição da naturalização pela norma brasileira para permanecer em seu território. Nos casos acima, o brasileiro nato poderá perder a nacionalidade brasileira se manifestar expressamente essa intenção perante a autoridade competente, sim. Aquele que for originariamente outra nacionalidade. Naturalizado poderá perder a nacionalidade brasileira se praticar atividade nociva a interesse nacional nos termos da lei específica. Nato não perderá a nacionalidade brasileira. Naturalizado não poderá a nacionalidade brasileira. Nato perderá a nacionalidade por decisão judicial. Para mim é a letra A. Então eu copio aqui, letra A, para logo ver. Mas, cheias de dúvidas e lacunas, vamos a pedir a o Connor para me trazer toda a questão desde zero, como se eu nunca tivesse tocado esse tema,
Ele vai me explicar o que é, para que serve e como funciona com analogias e exemplos. Vamos mais, sem mais delongas, vou preparar aqui o contenedor do que ele vai me fazer, tá? Vou pedir para ele gerar essa teoria conceitual, exemplificando-me, dando-me analogias sobre o que é apátrida, o que é dupla nacionalidade, múltipla nacionalidade. Aqui me trouxe isso aqui. Eu pedi para ele várias versões, uma versão leiga para uma pessoa que nunca tocou o tema, uma versão técnica para quem já tem algum tipo de conhecimento. Então, o que é apátrida? Explicação técnica, modo advogués. Apátrida é a pessoa que não é considerada nacional por nenhum estado, ou seja, que não possui nenhuma nacionalidade. A apatrídia é uma situação jurídica que viola o direito fundamental à nacionalidade e gera diversas dificuldades para o indivíduo, como a impossibilidade de obter documentos, trabalhar, estudar, viajar, etc. E a dupla ou múltipla nacionalidade é a situação da pessoa que possui nacionalidade de 2 ou mais estados. A dupla múltipla nacionalidade pode ser adquirida por diferentes formas, como por nascimento jus solis, jus sanguinis, por casamento e por naturalização. Eu tenho dupla nacionalidade, tá? Eu não renunciei à minha antiga. Eu tenho a brasileira e tenho a colombiana. Então, vamos para o próximo, uma apátrida. O que é? É a pessoa sem RG de nenhum país. Para que serve? Para mostrar que todo mundo tem direito a ter um país. Como funciona? A pessoa não é reconhecida como nacional por nenhum estado. O que é dupla nacionalidade? É a pessoa com RG de 2 ou mais países. Para que serve? Para permitir que a pessoa tenha direitos e deveres em diferentes países. Como funciona? A pessoa quer a nacionalidade de 2 ou mais países por diferentes formas. Por nascimento, casamento, naturalização. Explicação para leigos. Apátrida é como ser um fantasma no mundo. Você existe, mas não tem nenhum documento, nenhum direito, nenhuma proteção de nenhum país. A dupla ou múltipla nacionalidade é como ter 2 ou mais passaportes. Você pode viajar para diferentes países, morar em diferentes lugares e ter direitos e deveres em diferentes estados, inclusive pagar impostos, tá? O exemplo prático: o apátrida, uma pessoa nasce em um país que adota o jus sanguinis, mas seus pais são de um país que adota o jus solis, aquele direito de quando você pisa no país você já é brasileiro. E ela não é registrada em nenhum dos dois países. Essas pessoas se tornam apátrida, porque ele não foi registrado em consulado. Uma pessoa nasce num país que adota o jus sanguinis, mas seus pais são de um país que adota o jus solis e ela não é registrada em nenhum dos dois países. Essa pessoa se torna apátrida. Dupla ou múltipla nacionalidade. Um brasileiro se naturaliza americano, ele passa a ter dupla nacionalidade brasileira e americana, ou seja, tem os direitos e deveres de um brasileiro e de um americano. Agora, a analogia que me trouxe o Connor foi que imagina que o mundo é um grande clube. Apátrida é como ser um sócio desse clube, uma pessoa não grata. Você não pode entrar nas festas, usar as instalações e não ter nenhum direito. A dupla nacionalidade ou múltipla nacionalidade é como ser sócio de 2 ou mais clubes, Corinthians e Botafogo, por exemplo. Você pode frequentar as festas de todos os clubes, usar as instalações de todos os lugares e tem os direitos e deveres de todos os outros. Para mim já está claro. Eu vou pedir para o Conor me gerar um mapa mental para organizar estas informações para a futura revisão que eu vou fazer amanhã, junto com os flashcards. Então eu vou pedir para ele me gerar um mapa mental, uma estrutura, crie a estrutura simples mas eu gosto da forma gráfica. Vou colocar aqui também. Já se passaram 10 minutos do Pomodoro, faltam 15 para ver o resto do Pomodoro. Então aqui o Connor ele já me gerou o mapa mental sobre apátrida e dupla e múltipla.
pedir para continuar para ele me gerar todos os exemplos. Eu coloco ele aqui. Aqui, então, eu tenho que a pátria é o indivíduo sem nacionalidade reconhecida por nenhum Estado, sem pátria. Para que serve a análise da apátrida? Compreender as causas, conflitos, discriminações, falta na legislação, dimensionar o problema, identificar e proteger os apátridas, buscar soluções, promover a inclusão e garantir direitos. Como funciona conflitos de leis, impossibilidade de adquirir nacionalidade por jus solis ou jus sanguinis, discriminação negativa da nacionalidade por motivos étnicos, religiosos, etc., abuso de poder, revogação arbitrária da nacionalidade pelo Estado, e a múltiple nacionalidade ou dupla, um indivíduo com nacionalidade de 2 ou mais países, que é meu exemplo. Poliapatrida, multiplicidade de direitos e deveres. Para que serve? Para compreender as causas, a migração, casamentos binacionais, legislação permissivas, avaliar os impactos, direitos e deveres em diferentes países, buscar soluções, evitar conflitos de leis e garantir a proteção do indivíduo. Como funciona? Por jus sanguinis, transmissão da nacionalidade pelos pais; jus soli, adquisição da nacionalidade pelo local de nascimento; naturalização, concessão da nacionalidade por um Estado; tratados internacionais, acordos que facilitam a aquisição de dupla nacionalidade. Tem exemplos: apátrida, indivíduos de etnia rohingya, perseguidos em Myanmar e sem nacionalidade reconhecida. São pessoas que perdem a nacionalidade por decisão arbitrária de um governo autoritário. Aqui eu vou pedir para ele me continuar dando o resto da... Aqui já me deu o resto. Dupla nacionalidade, o filho, o pai brasileiro e mãe italiana. Então, ele continua aqui, vamos colocar aqui para... Filho de pai brasileiro e mãe italiana, nascido na Alemanha, um indivíduo que se naturaliza em outro país, mas mantém a nacionalidade de origem se a lei permitir. A Constituição Federal é nacionalidade. As regras do jogo no Brasil. A apátrida, Brasil busca evitar a apatrídia, mas não há previsão constitucional específica para proteção. Estrangeiros apátridas podem se naturalizar cumprindo requisitos legais. A regra geral é a perda de nacionalidade brasileira em caso de naturalização voluntária em outro país. Tem exceções, como nacionalidade originária, o filho brasileiro nascido em Portugal, ou a imposição da naturalização pelo país estrangeiro para exercer direitos civis ou permanecer no território. As pegadinhas do concurso é a pátria, confundir a pátria com refugiado. O refugiado tem nacionalidade, mas não pode ou não quer retornar ao país. É muito diferente da apátrida, tá? Achar que o Brasil garante automaticamente a nacionalidade a todos os apátridas. Na dupla nacionalidade eu tenho uma pegadinha de que acreditar que a dupla nacionalidade é sempre permitida no Brasil e desconhecer as exceções à regra da perda de nacionalidade brasileira. Muito bem, então agora para colocar isso no meu cérebro, eu criei um prompt que onde peço para o Connor, que ele tem é limitado, então eu posso pedir quantas histórias eu quiser, mas eu juntei todas as técnicas de memorização existentes que têm dado resultado em uma única história. Então eu uso acrônimos, uso Palácio da Memória, uso todas as técnicas de memorização de lista que tem. Então eu vou pedir para ele criar e eu vou copiar aqui a história. Aqui vou colocar como toggle para permitir copiar a história aqui. Então aqui ele me copiou já a história e vamos ver qual é a história sobre o apátridas. A técnica absurda, o circo da nacionalidade perdida e encontrada. Lá vem. Você é um excêntrico apresentador de circo chamado Arthur Pátrio. A pátria. Arthur Pátrio, já sabes, a pátria. Famoso por seus shows que explicam conceitos jurídicos complexos,
O nome já é único e mnemônico. Arthur está apresentando seu novo espetáculo, O Círculo da Nacionalidade Perdida e Encontrada. Uma história sobre um mundo sobre as pessoas perdem e ganham nacionalidade de forma bizarra. Então vamos utilizar a técnica da memória aqui. O Palácio da Memória Circense, a tenda principal, que é o Apátrida. Ao entrar na tenda principal, você vê um palhaço triste vegando sozinho sobre a luz de um holofote. Chunking ou memorização. Ele representa o apátrida, a pessoa sem nacionalidade. Ele carrega uma placa com a frase nenhuma pátria, nenhum direito, que é a técnica do acrônimo. A roda da fortuna, dupla nacionalidade ou múltipla nacionalidade, em outra tenda, uma roda gigante gira sem parar, mostrando pessoas com vários passaportes nas mãos. Eles representam a dupla ou múltipla nacionalidade. A roda tem um letreiro luminoso com a frase dois ou mais mundos, dobro ou mais de direitos, como acrônimo. O show da magia, estratégia mnemônica. Um mágico tira coelhos de dentro de uma cartola. Cada coelho representa um país diferente e cada pessoa que pega um coelho ganha a nacionalidade daquele país. O mágico usa o baralho de cartas com a frase nacionalidade se conquista, se herda ou se perde. O desfile dos animais é a técnica do encadeamento. Um elefante carrega uma bandeira branca, que é o apátrida, e um leão carrega várias bandeiras coloridas, representando a múltipla nacionalidade. Eles desfilam em círculos, mostrando a diferença entre a falta e o excesso de nacionalidade, que é a técnica do encadeamento. A apresentação dos trapecistas. Trapecistas voam pelo ar, representando a liberdade de ir e vir que a nacionalidade proporciona. Um trapecista cai na rede, representando a proteção que o Estado oferece a seus nacionais. O final e a moral da história, no final do show, Arthur Pátrio, a pátria, explica que a nacionalidade é um direito fundamental, mas que a dupla ou múltipla nacionalidade pode ser uma vantagem num mundo globalizado. Ele convida todos a valorizar seus passaportes e a lutar pelos direitos dos apátridas. A moral da história, apátridas é como ser um artista de um circo sem picadeiros, sem público, sem aplausos. E a dupla nacionalidade é como ser um artista de circo com vários picadeiros à disposição, com plateias de diferentes países e com a chance de brilhar em diferentes lugares. Com esse circo maluco, você nunca vai confundir a pátria de dupla nacionalidade, é verdade. Então vamos agora gerar nossos flashcards para a minha revisão de amanhã. E já com isso eu vou gerar depois as questões comentadas e as questões comentadas que de diagnóstico. Faltam 7 minutos para o Pomodoro terminar. Então eles me geram aqui os flashcards, que eu depois vou utilizar o Anki para ter a técnica do espaçamento, né? E aqui eu vou converter isto aqui para Toggle. E aqui colo meus flashcards. No flashcard, o que é uma apátrida versus pessoa que não é considerada nacional por nenhum estado? Quais são as principais dificuldades frequentadas por uma apátrida? Não ter documento, não poder trabalhar, estudar, ter acesso a serviços básicos. O que é dupla nacionalidade? Quais são as diferentes formas de adquirir múltipla nacionalidade? A Constituição Federal Brasileira permite a dupla nacionalidade ou não? Cite um exemplo da apátrida, cite um exemplo de dupla nacionalidade. O que acontece se um brasileiro se naturaliza em outro país? Qual é a importância de combater o apátrida? Quais são as vantagens de ter dupla nacionalidade? Então aqui no frente, quem é uma apátrida é a pessoa que não é considerada nacional por nenhum estado. Eu já tenho meu card, que eu normalmente eu deixo aqui criado, porque me permite o Notion fazer também flashcard dentro do mesmo Notion, ou eu uso o Anki para isso. Então vamos para esta pergunta que eu achei interessante aqui também. O que acontece se um brasileiro se naturaliza em outro país? Em regra, perde a nacionalidade brasileira, salvo se a lei estrangeira reconhecer a nacionalidade originária ou se a naturalização for imposta para permanecer no território estrangeiro. Qual é a importância de combater a apatrídia? Garantir o direito fundamental à nacionalidade e proteger os direitos humanos. Tem outra aqui que eu gostei, que quais são as formas de adquirir a dupla múltipla nacionalidade através do nascimento, por jus solis ou jus sanguinis, casamento, naturalização. E com isso eu já gero meus flashcards e agora vou para a pergunta
para gerar uma pergunta, uma questão comentada. Eu vou comentar aquelas de cima para ver se eu errei ou acertei. Então, aqui na minha inteligência artificial eu posso pedir múltiplas questões comentadas, é sem limite. Mas para a questão aqui do meu Pomodoro eu vou utilizar esta, mas as duas de cima, tá? Aqui ele me trouxe a questão que eu pedi do CESP, caiu na área judiciária, no TRT 17, 17ª região do Espírito Santo, 2009. A Constituição da República Federativa não veda dupla nacionalidade, admitindo-a nos casos de casamento com estrangeiro e de filho de brasileiro nascido no exterior desde que registrado no consulado brasileiro. Para mim está certa. Tá errado. A questão exige... Não, peraí. A questão exige o conhecimento das regras constitucionais sobre a aquisição da perda de nacionalidade, bem como das exceções que permitem a dupla nacionalidade. A questão está incorreta por dois motivos. A Constituição não admite a dupla nacionalidade, como falamos no card. Nos casos de casamento com estrangeiro, o casamento com estrangeiro não é causa de aquisição automática da nacionalidade. A Constituição admite a dupla nacionalidade de filho estrangeiro nascido no exterior, desde que registrado em consulado brasileiro. Mas essa não é a única hipótese. A Constituição também admite a dupla nacionalidade quando o reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira ou imposição de naturalização para permanecer em território estrangeiro. Exceção da regra. A Constituição Federal, artigo 12, estabelece que o brasileiro porque adquirir outra nacionalidade perde a nacionalidade brasileira, salvo que se houver um reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, filho de italiano que quer a nacionalidade italiana por jus sanguinis, ou se houver uma imposição de naturalização para permanecer em território estrangeiro. Brasileiro que precisa se naturalizar americano para conseguir um emprego nos Estados Unidos. Aqui tem uma referência à Constituição, Flávio Piovensa. Então vamos ver como foi na questão 1 e na questão 2. E já finalizaríamos essa questão. Aqui eu vou pedir para me dê o gabarito e comente as questões abaixo. Tenho 2 minutos de Pomodoro. Já vou copiar outra para... Aqui eu coloquei que era certo e a questão está certa. A questão exige conhecimento do regra. A questão está correta porque a Constituição Federal estabelece que será declarada a perda da nacionalidade brasileira que adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, de imposição de naturalização pela norma estrangeira, o brasileiro residente em estado estrangeiro para procurar um emprego ou alguma coisa, como condição para permanecer em seu território. Ou seja, a regra geral é que o brasileiro que adquire outra nacionalidade perde a nacionalidade brasileira. No entanto, essa regra tem 2 exceções: se a aquisição de outra nacionalidade decorrer do reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira ou de imposição de naturalização para permanecer no território estrangeiro. E aí tem a pegadinha. A questão poderia confundir o candidato a omitir a exceção à regra geral. No entanto, a questão não afirma que a perda de nacionalidade é sempre admitida, apenas que é vedada e não é absoluta. Vamos ver a questão 2. E já finalizamos nos últimos 45 segundos de esse Pomodoro. E aqui eu tinha colocado que a resposta era a letra A. E a resposta é a gabarito C. Não. Aqui a questão: o nato não perderá a nacionalidade brasileira. A questão exige conhecimento das exceções à regra geral da perda de nacionalidade. Tenho que revisar muito bem isso aqui, porque às vezes tem essas pegadinhas ali bem horríveis.
E com isso, a partir de dupla nacionalidade, fizemos questões, colocamos o QCF, geramos um mapa mensal para revisão, geramos a técnica de memorização, flashcards foram criados, as questões comentadas resolvidas. Eu vou revisar isso de novo várias vezes essa semana para que fique muito claro essas regras e exceções de apatrida, de perda de nacionalidade, aunque eu vou ter um Pomodoro exclusivo para perda de nacionalidade, tá? Então, sem mais delongas, fui para o próximo.